Bom, boa tarde a todos aí do canal Átomo Divino. Agradecer ao Paulo mais uma vez por estar aqui no canal. Estamos juntos novamente para trazer conteúdo para vocês. É isso aí, a gente está aqui para explanar algumas coisas sobre a medicina do rapé, né? A gente tem falado muito sobre essa medicina, já fizemos alguns vídeos aí explanando um pouco do que é a medicina, né? Para que serve. E hoje a gente está aqui para pontuar algumas coisas que ainda não foram ditas, né? Muito importantes, né? Para informação de quem pretende ter conexão com essa medicina, para quem está querendo iniciar aí o uso da medicina. E a gente não poderia deixar de falar algumas coisas que não foram pontuadas aí. Então a gente está voltando aqui para falar algumas informações muito importantes para vocês aí. Então a gente vai explanar um pouco aí do que não foi falado, né? Das contraindicações do rapé, né? Que é importante, né, Paulo? A gente Exatamente. tá falando um pouco sobre isso aí, né? Então, assim, não é aconselhável, né? A gente já colocou algumas coisas, né? A gente vai falar, rever o que foi falado e pontuar o que não foi falado, né? Então, é sempre buscar a medicina com procedência, não fazer uso recreativo em qualquer lugar, sair usando rapé. A gente, né, tem o maior cuidado e um respeito muito grande com essa medicina, né, que é uma medicina curativa. A gente vive isso que a gente está falando, né, tem sido maravilhoso essa experiência com a medicina, porque está sendo usado num contexto de respeito, propósito, né, com direcionamento de pessoas que passaram para a gente, que já tem uma caminhada maior, uma experiência maior, e trouxe para a gente no contexto certo a forma correta de usar. E a gente nada mais está repassando aqui, né, para vocês que ainda não utilizaram a medicina, o uso adequado, a forma correta. Então, assim, não é aconselhável o uso da medicina para menores de 18 anos, né? Isso aí é muito claro, é uma medicina ancestral, ela tem um poder muito grande, curativo e tudo, mas não é indicado para menores de 18 anos, né? Então, para quem tem problema com dependência química, também não é indicado a pessoa comungar a medicina sobre o efeito de qualquer estimulante, ou álcool, ou droga, né? Se a pessoa tiver nesse contexto, até num instituto, que se você for comungar pela primeira vez, é uma medicina sagrada, é uma medicina de cura. Então, naquele dia, se você for comungar, é necessário que você faça um preparo e não vá intoxicado, tenha todo um cuidado aí com o seu corpo, com a sua saúde, para não ter complicações referentes a isso aí, não passar mal, ter uma experiência ruim com a medicina, né? Grávidas, né, mulheres aí, as gestantes, mulheres grávidas, também não é indicado o rapé, né, por um motivo muito óbvio, né, pode estar afetando aí a gravidez e ter algumas complicações. Então é recomendado que nessa circunstância não se faça o uso da medicina, né. Também as mulheres que estão amamentando, também não é recomendado também o uso do rapé. Bem colocado. Da mesma maneira que na gestação isso pode afetar o desenvolvimento do feto, na amamentação também pode correr o risco de transmitir alguma substância que pode ser tóxica para o bebê através do leite. Exatamente, Paulo, isso aí mesmo. E também para pessoas que fazem uso de medicação, né? Pessoas que têm problemas mental, com saúde mental, esquizofrenia, bipolaridade, algum tipo de saúde mental grave, que já faz um acompanhamento psiquiátrico e já toma um remédio controlado. Então não é indicado para esse tipo de pessoa também. Você que faz uso de medicação controlada, né, a medicina tem que ser usada no contexto certo, com muita informação, muito respeito. Não é
só vontade de usar a medicina, sair aplicando. Então é muito cuidado, né? Você que está dentro de um contexto, já está tendo um acompanhamento sério, psiquiátrico, que está tomando remédios fortes, né? Não é indicado o uso do rapé nesse contexto. Ainda num contexto de saúde, pessoas que têm hipertensão e que também fazem uso desses medicamentos para o controle da pressão, não é indicado, porque o rapé, quando insuflado nas narinas, um dos primeiros efeitos físicos que ele causa é o aumento da pressão cardíaca inicialmente, e acelera também um pouco o batimento cardíaco e a respiração. E aí pessoas que já têm um quadro de hipertensão, o risco é muito grande disso gerar muitas complicações físicas no momento da insuflação. Então não é recomendado também para esse tipo de pessoa. Exatamente. Como o Paulo acabou de falar, né, acelera o batimento cardíaco. Você que é hipertenso ou já tem algum problema cardiovascular, tem acompanhamento com o cardiologista, não é recomendado o uso do rapé, né? Precisa ter um acompanhamento sério e rever tudo isso aí antes de usar o rapé, né? Pessoas com problemas respiratórios graves, né, que já tem um quadro muito agravante de problema respiratório, é recomendado também que não utilize a medicina, né? Tem todo um cuidado com essa parte aí também, né? E pessoas com propensão a vícios, né? tabagismo, pessoas que têm propensão à dependência química, né? Uso de drogas ilícitas, exato, álcool, porque o vício químico ou dependência química, ele independe do produto que é usado, que faz a pessoa ter o vício. E o rapé, por ele ter na sua substância, principalmente do tabaco, a nicotina, que até também existe em uma proporção menor no cigarro branco comum, e ele se utilizado sem parcimônia, sem uma intenção, sem uma proposta de autocura e cerimonialista e ritualística, essa pessoa que já com outros tipos de produtos químicos que geraram vício nela, ela pode se viciar no rapé. Então, não é que não é recomendado, é uma contraindicação para dependentes químicos. É que é ideal essa pessoa buscar um contexto certo, para que ela receba a orientação certa e para que ela tenha alguém, que no caso é uma pessoa, que no caso do Paulo é um guardião do rapé, que vai administrar essa medicina, o rapé, de uma maneira terapêutica, com um propósito terapêutico, com a intenção de tirar a compulsão, sendo esse um dos vários benefícios que o rapé traz, né? Então, a parcimônia se faz muito necessária para esse tipo de pessoa que já vem de contextos de dependência química, porque o que é a contraindicação nesse caso? A pessoa ela pode trocar só de muleta, ou seja, ela tinha a muleta, exemplo, no uso de drogas ilícitas, com álcool, com tabagismo e com qualquer outro tipo de vício, e se ela usar o rapé sem alguém, um mestre, um mentor, um terapeuta, um guardião do rapé, ela vai administrar aquele rapé de uma maneira muito desproposital, e ela pode correr o risco de fazer isso dessa maneira e acabar só tirando às vezes um tabaco ou qualquer outra coisa que ela já era viciada e colocar o rapé no lugar. Então aí se faz muito necessário você estar realmente em contextos que você tem uma pessoa que ela tem outorga espiritual, que ela trabalha de maneira séria, responsável com o rapé, para te ajudar a não tornar o rapé mais um vício na sua vida. Então fica aí também mais essa contraindicação. Então complementando aqui o que o Paulo disse, né? A gente está aqui mais para divertir certos cuidados que tem que ter com o uso da medicina, né? No contexto aí do vício, da dependência, eu mesmo já tive esse problema, né? O rapé me ajudou muito nesse contexto, a estar me dando equilíbrio emocional, foi fundamental para mim sair desse quadro de dependência, de vício, né? Mas foi usado sob orientação,
com os devidos cuidados, não foi de uma forma... contexto cerimonialista, Exatamente, certo? Ele serve muito para estar ajudando em tudo isso, só que a gente está falando dos cuidados aqui, como a gente está pontuando os cuidados, novamente a gente está batendo muito nisso, falando para que não seja usado de forma, de qualquer forma, recreativa, de uma maneira recreativa, porque rapé, gente, é o que a gente está falando em todos os vídeos e pontuou bastante nesse vídeo. É algo muito sério, é uma ferramenta de poder e ela também pode ser na vida das pessoas que às vezes não tem conhecimento, não entende muito do rapé e às vezes tem alguma curiosidade, ou alguém convida, não num contexto sério, num contexto responsável, o rapé ele pode virar um problema na vida da pessoa. E ele não é um problema. Rapé é uma medicina sagrada. O rapé, ele existe, ele foi criado para tirar as pessoas, às vezes, da ilusão, da inconsciência, resolver problemas físicos, resolver problemas emocionais e principalmente elevar a pessoa, mas sem o contexto certo, sem a orientação correta, sem pessoas que têm um posicionamento com a medicina sério, ele pode virar aí um problema na vida da pessoa. Então fica muito claro, através de tudo que a gente disse aqui, o quão importante é, antes de você vivenciar qualquer uso de qualquer medicina ou qualquer outra ferramenta, você saber do que se trata aquilo. Se no caso é uma ferramenta que você vai ingerir, que você vai pôr no seu corpo, entender a procedência, como a gente mesmo vem já batendo nos vídeos. A pessoa que está administrando, que vai estar passando para vocês, que vai estar aplicando em você essa medicina, ela é uma pessoa séria, ela é uma pessoa que busca em fontes seguras, de boa procedência e que tem uma intenção ao passar para você de realmente te ajudar a se elevar, a se curar, a sair às vezes de uma situação problemática interna que você está enfrentando, tudo isso precisa ser observado. Avaliado, isso aí. E a gente falou bastante, né, das contraindicações e a gente vai fechar o vídeo agora falando do que, para quem é indicado o rapé, porque isso também tem que ser falado. Porque a gente às vezes vê as pessoas num contexto de primeiro contato com a medicina do rapé, ou até de descobrir, só às vezes em contextos que às vezes ela está passando por algum problema, ou ela só ouviu falar de uma maneira superficial. Às vezes tem muita gente que vê, ou até que não viu, mas que lá no fundo ela sente um chamado, né? Então para quem principalmente é indicado o rapé, é para aqueles que querem ter uma conexão maior consigo mesmos, que querem a verdade. Eu e o Paulo, a gente conversa muito e uma das frases que a gente tem muito e que é o que o Pai Rapé sempre entrega para nós quando a gente consagra ele com muito respeito, é que ele sempre mostra para a gente a verdade nua e crua que está dentro da gente, a realidade no momento que se apresenta dentro da gente, para a gente enfrentar, para a gente clarear, para a gente assumir o nosso papel e ir em frente na vida. Então é muito indicado para essas pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento interior, nesse entendimento profundo de si mesmo. É extremamente indicado, recomendo vocês buscarem locais sérios, como a gente falou, para comungar o rapé, que ele vai sim mostrar para você a verdade que você talvez está procurando sobre si mesmo. Também é muito interessante o rapé, e até isso é muito falado pelo mestre Alexandre Elwabi, que é o que está iniciando a gente, né, em todo esse caminho com o rapé, é que pessoas que trabalham com terapias holísticas, pessoas que também têm uma mediunidade aflorada, são médios, são líderes espirituais, são sacerdotes espirituais, eles também são aí extremamente indicados a conhecer e a ter o Pai Rapé como um aliado nessa jornada terapêutica, nessa jornada de sacerdócio, nessa jornada mediúnica, porque o Pai Rapé, como disse, é para elevar, é para jogar para cima. Quando você recebe o Pai Rapé, ele abre a sua intuição, ele joga você no astral, ele te joga em contato com a espiritualidade de uma maneira muito grandiosa. Então é muito indicado também para você que está aí do outro lado, que já caminha nesses caminhos que eu relatei. Por quê? O Pai Rapé, ele é um espírito, ou seja, ele é o espírito do fogo. E o fogo fala do quê? Fala da verdade,
fala de você saber do conhecimento espiritual da luz. E o rapé, como um aliado, como uma ferramenta terapêutica e também de expansão de consciência, é bastante indicado e pode com certeza ajudar as pessoas a ter resultados incríveis nessas áreas de atuação. Exatamente, é isso aí. Né? Nesse contexto, complementando aqui o que o Paulo disse, né? No contexto físico, o rapé ele ajuda dando força para você fazer aquilo que tem que fazer no dia, tirando a preguiça. Né? Os índios usam muito nesse contexto, né? Quando vai caçar, está precisando de uma energia a mais. Ele usado no contexto certo é magnífico. Então no físico ele age ativando, né? Você para ação, para estar tirando essa moleza, preguiça. Exatamente. Ele joga você para cima. No mental, né? Tem a parte mental, que é foco, introspecção, concentração, que a gente já falou em outros vídeos, mostrou, né? É uma das coisas que fica muito claro quando você comunga essa medicina, você aplica, você já sente-se quase de imediato já, né? E mais focado, né, Paulo? Mais centrado, né? Eu sou uma prova viva disso que eu disse anteriormente, né? De tudo que o Paulo falou agora. Quando eu tive meu primeiro contato com o rapé numa cerimônia xamânica, foi algo extraordinário em termos espirituais, em termos de expansão de consciência e de conexão espiritual com a equipe espiritual que eu faço parte. Assim, abriu totalmente a minha intuição, eu senti a presença energética dos guias que andam comigo, eles falaram comigo, eles se apresentaram para mim na tela mental e mostraram claramente do que se trata o rapé, o que ele proporciona para as pessoas que têm nessa encarnação, nesse propósito dessa vida, a mediunidade, o sacerdócio, trabalhar com terapias, que o rapé é extraordinário. E a cada vez que eu consagro o rapé, cada vez mais só aflora essa conexão espiritual com essa equipe espiritual que eu faço parte, que vocês já estão conhecendo cada um aí dos integrantes dessa equipe através dos outros vídeos aqui no canal. Então é de uma grande oportunidade, é de uma extraordinária opção para se fazer o quê? Uma expansão de consciência e uma autodescoberta espiritual, ter o rapé na vida, consagrar o rapé com essa intenção. Para você que está aí do outro lado, que caminha nesses caminhos espirituais, tem uma mediunidade aflorada, é um terapeuta, com certeza vai te ajudar a estreitar cada vez mais os seus laços com os seus guias espirituais. Porque o rapé, sendo um espírito, ele com certeza tem uma legião de outros espíritos que não é o rapé, mas que comungam da mesma entrega e ideia do rapé, que andam lado a lado e que às vezes em algum contexto cerimonialista ou num contexto meditativo, de estudo com a medicina do rapé, de introspecção consigo mesmo, consagrando o rapé, você vai conseguir ter aí essa conexão forte com os guias, esse abrir claro do seu terceiro olho, da sua intuição, e você vai entender claramente a conversa espiritual que todos esses guias, que todos esses mestres que estão do lado astral nos amparando, está a todo momento tentando de alguma maneira conversar com a gente. Então o rapé ele entra, como o Paulo disse, no contexto mental, trazendo foco, a introspecção, silenciando a sua mente concreta, a sua mente racional e jogando você para os seus corpos superiores, que é onde reside ali o ponto de acesso dos seus guias espirituais, o ponto de acesso dos mentores que estão ali aguardando, às vezes, para fazer uma cura em você, que às vezes a sua mente racional pode estar ali falando isso, falando aquilo, e às vezes você não consegue silenciar. O rapé vem, faz isso, e os guias vêm, dá a cura para a pessoa, limpa os chakras, enfim. É um negócio maravilhoso para quem também está buscando a expansão de consciência, a autodescoberta espiritual e também o afloramento mediúnico para a conexão maior com a espiritualidade maior. É extraordinário e é extremamente indicado para quem está nesse caminho, o rapé sagrado. Então, complementando aqui o que o Paulo disse, isso aí é a parte energética, a parte espiritual, né, qual que é a propósito do rapé. Os índios usam muito para isso, né, também, que é a parte espiritual, é uma medicina ancestral espiritual.
É perfeito o que o Paulo colocou aqui. E a gente já falou em outro vídeo sobre a parte emocional que ele atua também, né? Das Exatamente. emoções, né? A gente só frisando aqui, Paulo, para lembrar, né? De como tem ajudado também, me ajudou, que é uma parte, tem que tudo andar lado a lado, né? Mente, corpo, físico, exatamente, espírito. E o rapé, ele integra tudo isso, né? E percebam, né? Você está vendo que a gente está trazendo os conceitos de uma maneira mais simples e bem fácil de entender, e também a nossa vivência. A nossa vivência, a experiência que a gente teve consagrando, vivenciando na nossa vida as medicinas, o rapé. Então, fica para vocês aí esse conhecimento, pois a gente está falando de algo que realmente a gente está visceralmente vivenciando. E com certeza, se você se permitir conhecer o Pai Rapé, ter uma conversa direta e reta com ele, que é assim que ele até conversa quando você recebe ele, com certeza ele vai revelar a verdade do seu ser. Com certeza ele vai conectar você com forças espirituais maiores, que talvez você deve ter em algum momento ter tido a sensação, a percepção, mas não ficava tão claro. E aí ele vem e tira toda a penumbra da sua mente, tira todo aquele anseio, aquela agitação, até aquela tristeza, aquele receio, aquela dúvida do seu coração, e se faz presente aí uma expansão de consciência, uma visão muito ampla do lado espiritual da vida, do lado astral, de quem anda com você espiritualmente. Porque é preciso entender que o rapé, além de todo o processo físico, o processo emocional e energético que ele gera, ele faz a gente se elevar, faz a gente se conectar e se lançar para cima, se você se permitir, se você também tá com isso aí na sua jornada, no seu caminhar, no seu dharma, e é incrível. Então é isso aí, né? A gente está explanando novamente sobre essa medicina, né? Os cuidados que tem que ter, né? Quando a gente fala de cuidado, porque assim, para mim colocar o rapé em contexto de uso meu, para me auto-aplicar, demorou, né? Para me trazer para minha vida, eu só usava rapé em instituto, né? Então a gente não está aqui para falar, sai comprando rapé e aplicando, não é assim. Não foi assim comigo, não foi assim com o Paulo. Exatamente. Então demorou, né? A gente só está frisando que o uso do rapé, ele ajuda num contexto mais amplo. Exatamente. Não é só dentro de instituto. E não é só físico, gente, não é só para cura. Até porque o rapé, ele não vai curar você. Isso tem que também ser falado. Isso é uma indicação. Não vá consagrar rapé, receber o Pai Rapé achando que ele vai te curar. Ele vai facilitar você a enxergar o que você tem que curar em você, o que você tem que mudar de comportamento na sua vida, o que você tem que ajustar na sua mente, nas suas emoções, em como você está tocando a sua vida, e você, após ele trazer para você essa revelação, vai fazer a sua parte. Sim. Porque o rapé, como o Paulo está falando, tem que ter todo esse cuidado, porque é o que eu disse. Às vezes, dependendo como que você está, por exemplo, emocionalmente falando, às vezes você está com a mente agitada, você está ansioso, preocupado, ou às vezes um pouco angustiado com alguma coisa, ou até triste, ou até no nível mais agudo, depressivo, a galera que anda com você, os espíritos que devem estar andando aí perto de você, não são espíritos de uma qualidade energética boa. E aí, às vezes, você tomando um rapé, sem estar num contexto que a gente está falando aqui, que ele acabou de pontuar novamente, que não tem intenção, que não tem uma guarnição espiritual. Por quê? Porque demorou para o Paulo conseguir trazer o rapé para o dia a dia dele. Por quê? Porque ele estava num processo que ele estava se livrando de muita coisa, dele mesmo e até de coisas que ele atraía por estar do jeito que ele estava no passado. E aí, você que está aqui agora, se é iniciante, ou até você que já comunga, que já busca o rapé, e às vezes ninguém te falou isso que a gente está falando aqui, e de todos esses pontos mais amplos, de indicações e cuidados, é interessantíssimo ter esse entendimento, porque, por exemplo, uma das outras coisas que acontece comigo no contexto de consagrar o rapé, é que, principalmente em cerimônias, né, e principalmente em cerimônias específicas, que tem ali uma temática, eu tô lá para receber o rapé, eu tô lá para me abrir para o rapé e para o rapé entrar em mim,
E às vezes quem vem tomar o rapé não sou eu. Às vezes quem vem tomar o rapé é um guardião que anda comigo. Às vezes quem vem tomar o rapé é um caboclo, é uma entidade, é algum espírito que anda comigo, que quer tomar aquele rapé para ele cada vez mais conseguir me amparar, conseguir me guiar e me levar. Então tem também essa parte que às vezes você que está aí do outro lado, que tem esse mundo espiritual, esse mundo mediúnico, que é interessante de se entender que se você às vezes oscila demais nas suas emoções, oscila demais nos seus pensamentos, não faz a sua parte de se manter centrado, equilibrado, de se manter reto na retidão e vai consagrar o rapé fora de contextos certos e responsáveis, as experiências espirituais podem ser bem desagradáveis. Em contextos cerimoniais é percebido que às vezes pessoas entram em processos muito fortes e até quem tem mediunidade se abrir o olho às vezes um pouco na cerimônia, vê coisas bem assim fortes e impactantes de obsessão, de vampiros, etc. Então fica aí essa informação também muito relevante, porque o rapé ele vai trabalhar nesse nível espiritual também. Então esse aqui é o rapé, né? O pai rapé é uma medicina ancestral utilizada por povos indígenas, vários povos indígenas da Amazônia, né? Cada um com os seus rituais, sua ritualística, seu contexto. E a gente está aqui para falar do modo geral, né, sobre essa medicina maravilhosa, né? Então a gente já fez em outros vídeos, né, a autoaplicação. Quem não acompanhou aí no canal, está disponível esse vídeo. Vou deixar aqui no card acima para vocês verem depois. Tá importante, né, para quem está querendo fazer autoaplicação, saber usar o rapé com consciência no contexto. É importante estar... A gente explanou muito a importância do propósito, né? Do cuidado que tem que ter no uso da medicina, usar com respeito, sabedoria, né? Num direcionamento, para quem já tem uma experiência, para quem tem a medicina, para quem não tem, ainda não usou a medicina, está querendo usar. E a gente falou aqui de uma forma geral para quem já está nesse contexto de vivência xamânica, quem já teve contato com a medicina de uma forma direta, porque o rapé é um uso prático e direto, né? Então assim, só que requer alguns cuidados antes de adentrar esse caminho, de estar comungando essa medicina. Então a importância de estar voltando aqui, estar sempre falando isso aí, né? Explanando os cuidados que tem que ter, a importância da procedência, né? Procurar um lugar que é terapêutico aí, um instituto um instituto que tem um trabalho sério já com a medicina, né, que já tem uma vivência ampla aí já com a medicina e sabe o que está fazendo, né? Então esse aqui é o rapé, como eu já mostrei para vocês. Esse é o curipe, né? Aqui ele é usado... E a gente ficou devendo mostrar esse o tipi. Deixa eu só explanar aqui o curipe. Tá. O curipe então é usado para autoaplicação, né? Como a gente já mostrou em outros vídeos, num outro vídeo aí, né? Falando sobre a autoaplicação, né? Ele é soprado, ele tem uma parte mais longa, né? E a parte mais curta, né? É soprado primeiro na narina esquerda e depois na narina direita. Só recapitulando aí, né? Para quem não viu o vídeo ou ainda vai assistir. E hoje a gente trouxe mais uma ferramenta aqui, né? Da utilização do mesmo, do rapé, que é o tepi, né? Conhecido como tepi. É usado para aplicar no outro, né? Numa segunda pessoa. Então, o curipe é autoaplicação e o tepi é utilizado para aplicar no outro, né? Então a gente, da mesma forma, na narina esquerda e na narina direita, né, o tepi requer mais conhecimento, uma experiência maior. Se trata já de quem já tem um desenvolvimento já com a medicina, que já teve um chamado e que já, né, está trabalhando com isso, porque o rapé ele vai falando com você, né, conforme o tempo de uso, e você vai sentindo, né, se você está apto a buscar esse caminho ou não, né? Então esse aqui é um tepi, tá? Só para informação
de leigos aí, de quem está vendo a primeira vez. E fica aí, né, essa orientação para vocês, para quem está chegando agora na medicina, e pode ser aí um pouco do que a gente pontuou para quem já está com uma experiência na medicina, pode ter pego alguma coisa aí que ainda não estava clara, né? A gente está com essa proposta de trabalho com o rapé, né, de forma direcionada. A gente vai estar trazendo aí alguns vídeos falando mais sobre cada rapé, né, a utilização do mesmo, para que serve, tudo certinho. A gente vai estar pontuando aí, né, pode aguardar aí que vai vir uns vídeos falando, né, por esses rapés que a gente está tendo contato, tem trazido muita elevação, muita cura, e a gente vai estar colocando aí para vocês, passando um pouco desse conhecimento. Então é só aguardar aí que a gente vai estar vindo aí, né, com os trabalhos posteriores, com as rodas de rapé, rodas terapêuticas. Aguardem que tem coisa vindo por aí. A gente não vai alongar muito aí vai ficar no ar aí um mistério para vocês. A gente está trabalhando aqui nos bastidores, estamos nos capacitando cada vez mais, e aguardem que vai ter um negócio muito interessante para vocês. Para fechar o vídeo, eu vou fechar com uma frase que é muito falada para esse contexto xamânico das medicinas. O rapé tá aí para todo mundo, mas não é todo mundo que tá pro rapé. Fique com o nosso abraço fraterno. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa, se vocês querem saber de alguma outra coisa sobre o rapé, sobre qualquer coisa que foi falada nesse vídeo, é só deixar aqui nos comentários a sua dúvida. Curte esse vídeo, porque aí mais pessoas que estão buscando vão receber ele, o YouTube vai entregar. E é claro, compartilhe com aquele chai, aquele irmão seu da cerimônia, esse conhecimento sagrado que vai ajudar ele aí a ver de um outro ângulo, a vivenciar de uma maneira diferenciada, um pouco mais ampliada, a medicina do rapé sagrado. Fique com o nosso abraço fraterno e a gente volta em mais vídeos. Gratidão a todos aí. Arro! Arro!